Se AB é o diâmetro do semicírculo de centro O e raio 4, então a área e o perímetro do triângulo COB são respectivamente, e aí ele deu os valores. Então eu tenho que olhar aí esse triângulo, né, esse desenho como um todo, esse semicírculo, e tentar descobrir quais são aí os valores da área e do perímetro do triângulo COB. Ou seja, o triângulo COB é esse triângulo que está aqui. Esse é o triângulo COB. Tá? Esse é o triângulo COB. Bem, vamos primeiro, né, botar aí os valores que a gente sabe logo de cara. Então ele disse aí que o raio desse semicírculo vale 4, beleza? Então, se você olhar do C até o O, é o raio, então aqui vale 4. Do O até o B também vale 4. Consequentemente, do A até o O também vale 4, tudo raio, tá? E agora a gente vai descobrir aí alguns valores desse triângulo. Como é que a gente vai encontrar alguns valores importantes desse triângulo? Nota aqui, primeiro, esse ângulo de 60 graus. Ele é um ângulo que a gente chama de ângulo inscrito, certo? Que é aquele que está na borda ali da circunferência. Então, ele é um ângulo inscrito. E o arco que ele define, que vem aqui do C até o B, o arco que ele define é sempre o dobro do valor desse ângulo. Então, se esse ângulo vale 60, esse arco aqui vale 120 graus, o arco, tá? E o ângulo central, que eu posso pegar esse ângulo central aqui, ó, o COB, esse ângulo central, ele vai ter sempre a mesma medida que o arco que ele define. Então, se você reparar, ele está definindo também o arco C e B, certo? Então, esse ângulo aqui também vale 120 graus. O mesmo valor aí do arco, certo? Então, o ângulo central ele tem sempre o mesmo valor que o arco que define e o ângulo inscrito é metade, certo? O que eu vou fazer agora com esse 60? Tem diversas maneiras que eu posso calcular a área desse triângulo. Eu acho que o mais convencional é o famoso, né? Base vezes altura e divide por 2. Então, vamos ver que a base aqui a gente já tem, que é 4, certo? É o raio aí desse triângulo. E agora a gente vai buscar a altura, tá? Então, a altura, deixa eu só desenhar a altura aqui, vem do C até a base, certo? A altura aqui está externa a esse triângulo, não tem problema nenhum, tá? A altura ser externa. E para eu descobrir essa altura nem é tão difícil, porque olha só, vamos olhar agora o triângulo CAB. Tá? O triângulo CAB ele tem o ângulo aí de 60 graus, certo? Que a gente já tinha. A gente tem também esse outro ângulo aqui que a gente consegue calcular, porque o 120 mais esse ângulo vai dar um ângulo raso de 180, então aqui também vale 60 graus, certo? E aí, com isso, a gente consegue ver que esse triângulo CAO, ele é um triângulo equilátero, porque os três ângulos vão ter 60 graus, tá? Então, os três lados vão medir 4. E aí, consequentemente, essa altura do triângulo azul que eu quero, que é a mesma altura dele, vai cair exatamente na metade da base, porque ele é equilátero, certo? E aí a gente consegue, deixa eu só botar aqui no ângulo reto, porque a altura sempre vai cair no ângulo reto, tá? A gente tem um triângulo equilátero aqui, né? Um triângulo retângulo, desculpa, né? Triângulo retângulo, essa metade aqui. E aí a gente consegue encontrar a altura, tanto por Pitágoras, se você quiser fazer por Pitágoras, ou por trigonometria, né? Com esses 60 graus. E aí, o que você preferir, tá? Eu acho que Pitágoras é o mais utilizado, então vou fazer aqui por Pitágoras também, né? Só para quem não enxergou, né? Esse triângulo amarelo é exatamente esse daqui, com a altura que eu quero descobrir, a hipotenusa 4, que é o raio, e a base 2, que é a metade do raio. Tá? Então, Pitágoras, vou subir aqui um pouquinho. Pitágoras vai ficar ao quadrado da hipotenusa, ou seja, 4 ao quadrado, igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Que é a soma aí dos outros dois catetos.
Então, 4 ao quadrado é 16. H ao quadrado mais 4. Então, para eu encontrar o H, vou passar esse 4 para o outro lado. Então, vou ficar aqui com 16 menos 4 igual a H ao quadrado. Vai dar 12, né? Como o H está ao quadrado, eu vou tirar a raiz dele. Então, aqui o H é igual a raiz quadrada de 12. Certo? Vou ficar só com positivo, porque é o tamanho aí de figuras geométricas, então não pode ser negativo. E aí, para eu descobrir qual é a raiz de 12, eu posso fatorar ou simplesmente escrever o 12 sendo 4 vezes 3, porque raiz quadrada de 4 eu sei quanto é que dá. Certo? Então, a raiz quadrada de 4 que eu sei, vezes a raiz quadrada de 3, que vai ficar raiz de 3. Então, vai dar 2 raiz de 3. Essa é a altura, tá? A altura do triângulo, tanto do triângulo branco, né? O ACO, quanto o triângulo que eu quero, que é o COB. Beleza? Então, descobri a altura, agora eu consigo a área dele. Vamos lá, ó. Então, a área, vou escrever aqui do lado, ó. A área do triângulo OCB, que eu quero, que é o que eu quero, né, no problema, vou calcular como sendo base, vezes a altura sobre 2. A base é o próprio raio, que é 4. A altura foi o que eu calculei lá embaixo, 2 raiz de 3 sobre 2. Então, a área vai ser igual, posso cortar aqui 2 com 2, certo? Então, aqui vai ficar 4 raiz de 3. Ele está usando quais medidas? Centímetros, né? Então, centímetros quadrados. Essa é a área, certo? Já tenho aí metade do caminho andado. Beleza? Já elimina a opção A, né? E já elimina a opção E. Então, pode ser aí B, C ou D. Vamos agora para o perímetro, né? O perímetro desse desenho, só vou apagar um pouquinho para despoluir o desenho, tá? Então, ó, vou trabalhar agora com o lado, né? Então, eu tenho que descobrir o perímetro, né? Se eu quero saber o perímetro, eu tenho que descobrir a soma de todos os lados. Eu tenho esse daqui que era o raio, certo? Esse aqui que era o 4. Tenho que descobrir qual é o valor desse outro lado aqui que eu vou chamar de x, tá? O que a gente tem? A gente pode usar aí lei dos cossenos para achar o valor do x, tá? Mas o que eu acho mais fácil? Esse triângulo aqui, ó, vou fazer agora o triângulo ACB, que é o triângulo grandão. Ele é um triângulo retângulo. Aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo, tá? Por que ele é um triângulo retângulo? Se você completasse, por exemplo, a circunferência toda, só fazer um esqueminha aqui para vocês verem melhor. Se eu completasse aqui a circunferência toda, né? Não vai ficar, não vai ficar um círculo, tá? Você vai ver que o arco que esse ângulo define é esse arco todo, né? Que seria a metade do círculo, que seria 180. E como ele é um ângulo inscrito, né? Ele está ali dentro da... Ele está batendo na circunferência, é um ângulo inscrito, ele é metade do arco. E metade de 180, 90. Certo? Então, ele é um ângulo reto. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Beleza? Então, eu posso usar as relações métricas do triângulo retângulo. Certo? Porque aqui a gente tem... Se você não lembra aí, as relações métricas no triângulo retângulo, vou desenhar aqui, ó, rapidinho. Quando eu tenho aqui um triângulo retângulo em que eu desço a altura, a gente tem aqui o B, o C, o A é aqui de baixo, aqui é o M e aqui o N. E a gente tem aquelas milhares de fórmulas, né, das relações métricas. Aqui a gente vai usar a que interessa para a gente, que vai ser a B vezes C igual a vezes H. Porque o B seria o papel aqui do 4, o C seria o papel aqui do X, o A é o diâmetro dessa semicircunferência, que vale 8, tá? E a altura é o que a gente já encontrou, né? Que é o valor que está aqui embaixo. 2 raiz de 3. Então, a gente já tem tudo para encontrar o valor do x, certo? Estaria aqui fazendo o papel do C. Então, vamos lá. O B é o 4, o C é o x, que é o que eu quero descobrir. O A é o diâmetro, que é 8. E a altura é o 2 raiz de 3 que a gente calculou ali. Certo?
Então, para encontrar o valor do x, 8 vezes 2, 16. E esse 4 vem dividindo. E aí x é igual a 16 dividido por 4, 4 raiz de 3. Então, esse daqui é o perímetro. Aliás, esse é o C. Esse é o x, né, no caso. É aquele lado ali que a gente não sabia. 4 raiz de 3. Beleza? E agora, para eu calcular o perímetro, é só eu somar todos os três lados, tá? Não tem mistério. Então, vou fazer aqui do lado. Perímetro é a soma dos três lados. É o valor do 4, que é esse lado aqui, mais esse outro lado, 4, mais esse lado que a gente acabou de encontrar, que é 4 raiz de 3. Beleza? Então, o perímetro é 16. 4 mais 4, 8, né, gente? 4 raiz de 3. E aí, provavelmente, não vai estar assim nas opções, né? Porque quando tem valores assim, ele pode botar em evidência, tá? Então, aqui eu vou botar o 4 em evidência, porque o 8 eu posso escrever como sendo 4 vezes 2. Então, eu vou ficar aqui com 4. 4 vezes 2 vai dar 8. E 4 vezes 1, então eu nem preciso botar, vai dar o 4. Né? Lembra, se você fizer aqui a distributiva, você vai voltar com o que tinha antes. Tá? É só uma forma aí simplificada de você escrever. Então, a área 4 raiz de 3 e o perímetro 4 vezes 2 mais raiz de 3. E aí, nas opções, é a letra C de Cláudio.